Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. Nós continuamos os nossos estudos devocionais no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos crentes da Galácia. Hoje eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 5, versos 13 a 15, onde Paulo fala da relação entre a liberdade cristã e o amor que serve. Paulo diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorai uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O contexto que o apóstolo Paulo escreve a carta aos crentes da Galácia remonta a um grande desafio que ele teve que enfrentar naquela região, que era justamente defender o evangelho da graça em meio à influência legalista dos judaizantes. E depois de afirmar no verso 1 do capítulo 5 que nós fomos libertos pela graça, agora Paulo explica como essa graça, essa liberdade deve ser vivida. E é muito interessante que ele aponta inclusive um limite para essa liberdade. Então veja que, em primeiro lugar, no verso 13, nós aprendemos que o chamado à liberdade não implica em uma vida de libertinagem. Paulo diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Quando Paulo trata de liberdade, Paulo está referindo-se à liberdade cristã como fruto da obra redentora de Cristo na cruz. Veja que essa liberdade não se traduz em autonomia moral. Não é licença para fazer o que nós quisermos. Não é concessão para a carne, para a natureza pecaminosa que existe em todos nós. A graça não elimina a nossa responsabilidade ética. Então veja, a liberdade cristã não pode ser vista como eu faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. A libertação de que Paulo se refere é uma libertação da escravidão do pecado. É muito interessante que Paulo, a princípio, parece combater apenas o legalismo judaizante. Mas veja que quando nós olhamos para as verdades que Paulo insere aqui, sobretudo nessa seção do texto, ao tratar de liberdade e libertinagem, nós percebemos que o problema dos crentes da Galácia não era apenas ou tão somente o legalismo judaizante, mas também uma ideia antinomista, ou seja, uma rejeição à necessidade de regras morais. E por mais que esse texto tenha sido escrito há muitos anos atrás, há milênios, há pelo menos 2000 anos, veja como esse texto é atual para a nossa geração. Ao mesmo tempo que nós enfrentamos em determinados segmentos do cristianismo um legalismo que tem matado congregações, comunidades inteiras, nós também temos experimentado no cristianismo contemporâneo uma ideia antinomista, ou seja, uma rejeição aos padrões, às regras morais que nos foram dadas pela própria palavra de Deus. Então, qualquer que seja o erro, tanto o legalismo quanto o antinomismo são espectros de um mesmo problema. Estão em polos opostos que devem ser duramente combatidos e evitados. Nós sabemos, meus irmãos, que a doutrina bíblica da justificação nunca pode estar desassociada da doutrina bíblica da santificação. Porque veja, a mesma graça que salva é aquela que transforma. De maneira que, como cristãos, nós não podemos usar da liberdade
cristã como pretexto para vivermos da maneira que nós achamos que devemos. Ou seja, não podemos ser guiados pela carne. Em segundo lugar, ainda no verso 13, na parte B do verso 13, o apóstolo Paulo estabelece um contraste. Sediantes, ou seja, ao contrário disso, ao contrário de dar vazão ao pecado, valendo-se da liberdade cristã para dar ocasião à carne, sede servos uns dos outros em amor. A verdadeira expressão da liberdade se materializa no serviço em amor. É muito interessante que isso nos apresenta mais um dos muitos paradoxos da vida cristã. Nós somos livres para servir. O termo servir aqui, ele nos apresenta a ideia de uma escravidão voluntária. É quando eu não apenas sirvo, mas eu desejo voluntariamente servir. A liberdade cristã, ela nos conduz naturalmente ao serviço em amor. O próprio Jesus nos ensinou essa lógica quando nós olhamos para o seu testemunho, quando ele diz que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. De maneira que a liberdade cristã se manifesta na disposição de abrir mão dos nossos direitos para abençoar as outras pessoas, na renúncia ao egoísmo, ao desejo de satisfazer os nossos próprios interesses e também do compromisso com a edificação do próximo. Dentro da igreja, maturidade espiritual é medida pela disposição em servir. Liberdade sem amor destrói. Liberdade com amor edifica. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Antes de dar vazão à carne, valendo-nos da nossa liberdade, usemos a liberdade como aquilo que nos move ao serviço, a abençoarmos uns aos outros. Portanto, nós aprendemos no verso 13 que a verdadeira expressão da liberdade é de fato o serviço. E Paulo continua. No verso 14 ele diz: porque toda a lei se cumpre num só preceito. É muito interessante que aqui Paulo está citando o livro de Levíticos, capítulo 19, e ele diz que o amor não anula a lei, o amor é o cumprimento da lei. O centro da ética cristã não é, ou não deve ser, o medo da punição, mas o amor ao próximo. Porque veja, quando o amor genuíno impera, não há necessidade de policiamento constante. O amor é aquilo que deve regular a nossa liberdade. Na sequência, no verso 15, Paulo vai tratar da liberdade sem amor. E ele usa algumas expressões muito curiosas. Se vós, porém, vos mordeis uns aos outros. Então veja que existe um perigo muito grande no exercício da liberdade sem amor, que gera atrito. A linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem muito forte e ela descreve um comportamento selvagem das pessoas morderem umas às outras. A comunidade sem amor, ela se autodestrói. Conflitos internos, problemas internos, revela imaturidade e carnalidade. A igreja da Galácia estava sendo dividida por disputas doutrinárias e por orgulho espiritual. E veja que, mais uma vez, embora esse texto reflita, em primeiro lugar, problemas de uma igreja que existiu num contexto diferente, em outra época, parece também refletir problemas da igreja atual, onde nós temos que lidar com situações de conflito entre irmãos por coisas tão pequenas. Infelizmente, as pessoas acabam se ressentindo por muito pouco, às vezes por quase nada. Vivem alimentando conflitos que deveriam ser regulados pela liberdade em amor. Discussões teológicas sem amor produzem divisão, e é por isso
que eu faço muitas vezes críticas a determinados debates teológicos na internet. Porque, na minha visão, muitos desses debates, isso para não dizer a maioria deles, apenas tem como motivação a defesa de um ponto pessoal específico e nunca o compartilhamento do conhecimento em amor para a edificação da igreja. As igrejas podem ser ortodoxas na sua prática, mas carnais na sua vivência. E esse é um perigo que nós precisamos evitar constantemente. A ausência do amor é aquilo que destrói a comunhão. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que Paulo está tratando questões específicas da igreja da Galácia, que também são amplamente e profundamente aplicáveis aos nossos dias. E nós precisamos entender que os conflitos internos que eventualmente são gerados no contexto da igreja precisam ser evitados pela prática do amor e resolvidos quando da limitação da nossa liberdade em amor, porque nós fomos libertos por Cristo da condenação do pecado, da escravidão do pecado, para vivermos a liberdade em amor. Nós fomos libertos de uma vida egoísta. Uma marca importante da igreja biblicamente orientada não é apenas a sua precisão doutrinária, mas a liberdade que é regulada pelo amor que serve. Portanto, irmãos, nós aprendemos lições importantes nesse pequeno texto da palavra de Deus, que, como eu disse, é um convite para nós à reflexão quanto aos relacionamentos que cultivamos na nossa comunidade local. Eu quero convidar você para que nós não apenas entendamos as questões inerentes à Igreja da Galácia, mas olhemos para o nosso coração para perceber em que medida as instruções do apóstolo Paulo são úteis para o desenvolvimento dos nossos relacionamentos interpessoais na nossa igreja. De que maneira nós podemos expressar a nossa liberdade cristã servindo os nossos irmãos na igreja local. E veja, esse texto é para nós também um convite à reconciliação movida pela liberdade conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não permita que pequenas discussões, dissensões tire de você a bênção de desfrutar da comunhão do corpo de Cristo. Então não se afaste, não se isole, perdoe, peça perdão, não use de pretextos carnais para se afastar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E eu convido você para que oremos ao Senhor pedindo que Ele nos ajude. Querido Deus, nesse dia nós colocamos diante do Senhor o nosso coração, pedindo a Deus que, em primeiro lugar, o Senhor nos perdoe, Deus, porque muitas vezes sabemos o que fazer, mas não agimos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Pai, que o Senhor nos ajude a restaurar os nossos relacionamentos, nos ajude, Deus, a tratar o nosso irmão com amor. Permita-nos, ó Deus, sentirmos o desejo sincero de limitar a nossa liberdade pelo amor que serve. Ó Deus, que em nome de Jesus, todo sentimento faccioso, ó Deus, de divisão, de separação, que seja, Deus, tirado de nós. Pai, que em nome de Jesus nós possamos sentir o desejo sincero de servir ao Senhor, de servir aos irmãos, para a glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, produza uma reflexão que tenha como resultado a comunhão do teu povo. Nos ajude, Deus, a fugirmos tanto do legalismo que traz morte, quanto do antinomismo que nega a necessidade de normas que regem a nossa vida. Nos permita, Deus, vivermos uma experiência de liberdade movida por amor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Foi de fato um prazer estar com você em mais um Café com Bíblia. Que Deus te abençoe e que tenhamos todos, como sempre, um ótimo Café com Bíblia. Tchau!